Bom, então, conclusão dessa série de entrevistas que fizemos aí sobre os bastidores do RH Global, a gente não poderia deixar de ouvir, né, os figurantes, os principais figurantes dessa peça, que são os nossos expatriados, que praticamente é a razão de existir dessa área de mobilidade global. Com toda essa infraestrutura, ela visa, que as empresas montam, né, visa atender às necessidades legais, estratégicas da empresa e dos seus colaboradores. Eu tive a oportunidade de construir uma carreira internacional e de acompanhar aí centenas de executivos ao longo dos anos, conhecendo as suas histórias, seus desafios, né, suas conquistas. E, e essa é uma jornada que eu acredito muito que vale a pena ser compartilhada. Eu ainda acompanho como mentora de carreira internacional muitas pessoas, tenho vários mentorados, e eles seguem construindo histórias, e eu digo que são verdadeiros heróis de si mesmo, né, que superando assim muitos momentos difíceis e ao mesmo tempo comemorando vitórias além fronteiras. E o mais importante, eu acredito, as barreiras maiores são aquelas que estão dentro de nós mesmos, pela minha própria experiência. E quando a gente vence isso, né, a gente conquista um espaço e ele é tão amplo que ele é capaz de nos fazer compreender que juntos a gente é mais forte. Então, hoje nós vamos compartilhar com vocês histórias de carreiras que deram certo, que estão dando certo, e que algumas pessoas que estão morando no momento fora do país, outras que estão exercendo uma carreira né, global, mesmo dentro do Brasil. E também vamos escutar um pouquinho do RH global, sobre qual é o papel que ele tem em todo esse cenário. E, então, vou rapidamente apresentar para vocês os participantes deste nosso momento, né? Nós temos aí a Daiana Lovato. A Daiana é uma gaúcha, graduada em administração de empresas, né? E ela tem mais de 16 anos de experiência em recursos humanos. Hoje, a Daiana atua como business partner das empresas Randon. E ela está, desde 2019, expatriada na Argentina, está desenvolvendo um projeto muito interessante. Ela foi expatriada como RH, né, que é de pessoas e de cultura global. E ela atende a América Latina, a Argentina, Uruguai, Peru, a Colômbia e o Chile. Nós temos também conosco o Luiz Guglielmi. O Luiz é engenheiro e ele tem uma carreira de mais de 20 anos na área de tecnologia da informação e centros de serviços compartilhados. Tive o grande prazer de conhecer o Luiz, ainda quando trabalhávamos na mesma empresa, e de ter podido acompanhar ele como RH Global. Então, é um carinho, é um prazer estar com o Luiz aí também junto conosco. E a atuação do Luiz foi no Brasil e no exterior, né, em empresas nacionais e multinacionais. E ele já, desde muito tempo, ocupa cargos de direção, tanto na Siemens no Brasil como na Alemanha, onde ele foi expatriado, e em outras empresas. E hoje ele é, né, o diretor de tecnologia de informação da Embraer, da Embraer Aviação Comercial, cargo que está cada vez mais importante e necessário, né, nas empresas, até devido à digitalização dos negócios. Tenho certeza aí que o Luiz vai ter muito a compartilhar conosco. Também ele tem bastante experiência na área de gestão dos setores da indústria, serviço e varejo, né, e atua em grandes times aí multidisciplinares, tanto na América Latina como na Europa. Nós também temos aí o Vinícius Suzin. O Vinícius, né, começou muito, ainda é jovem, mas começou ainda mais jovem a carreira dele internacional. Eu tive o prazer de acompanhar ele nos primeiros passos, né, que logo se tornaram aí um lindo voo. O Vinícius, ele é gerente de estratégia e chefe de gabinete do presidente da Siemens Mobility para o sudeste da Europa. E ele é responsável, então, por assuntos estratégicos e desenvolvimento de negócios para a região, incluindo Espanha, Portugal, França, Itália, Grécia, Holanda, Bélgica e Luxemburgo.
E o Vinícius, hoje ele mora em Barcelona, ele dedicou a sua carreira, né, para recursos humanos e ele tem uma sólida experiência em RH, começou com o foco principal em mobilidade global e trabalhando também em multinacionais, começou fazendo a movimentação internacional, expatriou aí e empatriou mais de 200 profissionais. E ele também ele é o cofundador do GEGS, do Grupo de Expatriação do Rio Grande do Sul, né, que eu tive o prazer de, com ele, fundar aqui, que hoje ainda é muito ativo, já completou 5 anos, e segue aí fortemente numa troca de melhores práticas de mobilidade global. Também aqui estamos com os representantes do RH Global, a Mabel, né, que já foi nossa entrevistada na série dos bastidores do RH Global e já está quase 30 anos nesta área e é uma das criadoras do treinamento mais completo que estamos no Brasil hoje nesta área de processo de expatriação, que é o Master Expat, e atua ainda como presidente do GAI, que é o Grupo de Administração de Expatriados do Paraná e Santa Catarina. Nós temos como representando também o RH Global, o Guilherme Bender, que também já participou conosco nos vídeos anteriores, já deu a entrevista dele como RH Global, e ele trabalha na WEG, né, uma empresa brasileira aí que a gente tem muito orgulho e que se destaca muito no cenário global. Ele também, o Guilherme, ele atua muito junto com o Conselho Nacional de Imigração, com temas relacionados à legislação imigratória, no sentido de torná-la mais amigável, né, e desburocratizar um pouco. Bom, então vamos começar escutando aí, né, a Daiana. Daiana, conta para a gente um pouquinho aí o que te levou, né, a trilhar essa carreira internacional e quais são as vantagens e desvantagens, os desafios e aprendizados que tu veio nessa caminhada. Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho aqui da minha experiência. É um prazer estar participando aí com todos vocês. Espero poder contribuir um pouco com o meu conhecimento. Na verdade, a carreira internacional acabou surgindo assim na minha vida meio que por acaso. Eu não tinha feito esse planejamento, né, num primeiro momento. Trabalho nas empresas Randon, né, fazem mais de 16 anos e acompanhava aí o processo, né, de globalização das empresas e com isso surgiu em 2018 um projeto de recursos humanos para atuação global. Nós sempre tivemos interface com as empresas do exterior, mas a globalização das empresas começaram a ficar cada vez mais grandes e a gente precisou se estruturar de uma outra forma. Então, eu comecei a desenhar um projeto, né? Fui convidada para esse projeto, fui estruturando toda a estratégia de como tornar o recursos humanos global e fui me apaixonando, né? Pela ideia, pelo tema e iniciamos tudo isso com uma empresa dos Estados Unidos, onde uma outra colega minha foi expatriada para esse piloto. E depois, então, a segunda onda, digamos, do projeto está sendo comigo, né? Acabei sendo convidada para desenvolver o projeto na América Latina. Eu estava num momento de vida pessoal que me propiciava aceitar esse convite e aceitei, assim, de imediato. E então, estou aqui desde 2019 na Argentina, iniciando esse projeto e desenvolvendo ele, conforme você comentou, nos países aqui da América Latina, onde a gente tem presença. Para mim, essa experiência, ela é, assim, única. Ela tem... ela potencializa todos os pilares da vida, né? Se a gente olhar ali uma mandala e separar essa mandala por partes, a gente olha para isso e a experiência internacional, ela mexe com todos esses pilares. Para mim, a principal vantagem dessa experiência de 2 anos aí que eu tô tendo é eu estar me redescobrindo.
né, me redescobrindo de forma integral, como profissional e como pessoa. A principal desvantagem para mim, em especial, é ficar longe das pessoas que eu amo, da minha família, dos meus amigos, dos meus afiliados. O meu dia a dia ele era muito próximo das pessoas, e isso é o que me faz mais falta, assim, o que eu sinto mais, assim, nesse processo. Os desafios, assim, eles são inúmeros, né? Eu descobri nesses 2 anos, assim, uma resiliência, principalmente no último ano, uma resiliência, assim, que não imaginava ter, né, como pessoa. Então, desde as coisas mais simples quanto as coisas mais complexas do dia a dia da vida pessoal ou profissional, eles são constantes, diários, são surpresas a cada momento, e aí a gente vai descobrindo, né, a força que a gente tem aí para ultrapassar tudo isso e ficar bem, né? Então, para mim, se eu tivesse que dizer assim, o que eu mais aprendi nessa experiência e nesse tempo, foi que eu aprendi a me desapegar das coisas, dos conceitos, das minhas crenças, dos meus conhecimentos, porque tu viver num outro país não funciona tu aplicar o que tu aplicava no teu dia a dia no mundo onde tu vivia. Tu tem que reaprender, tu tem que estar aberto. Isso eu não falo profissionalmente somente, sim, aberto a realmente querer viver essa experiência em tudo que ela pode te oferecer. Acho que em resumo, assim, é mais ou menos isso. Não sei, Luiz, o que tu pode contribuir aí da tua experiência com nós? Bom, obrigado. Acho que você colocou aí muitos pontos aí que são comuns, né, na história, eu acho que dos expatriados, né, ou dos que foram trabalhar fora. Eu penso que para buscar uma carreira internacional, primeiro a pessoa ela já tem que ter uma predisposição, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa global, mas é lógico que se você estiver numa empresa regional, numa empresa global, tanto numa empresa como na outra, com uma atuação que não seja só limitada, né, a nível nacional, você já tem mais oportunidades. Agora, você tem que casar com isso também uma parte de um anseio pessoal, de um projeto pessoal teu, que foi o meu caso, né? Então, eu já em 2000, comecinho dos anos 2000, 2003, eu já queria sair de Curitiba, então, onde eu comecei a trabalhar na Siemens, né? Então, eu vim para São Paulo, aí na época não era fácil ser transferido para São Paulo, porque tinha toda uma questão de referência de custo, né? Que a Silvana conhece bem, e então eu topei ficar na ponte aérea quase um ano, meu casamento quase degringolou nesse período, porque se vinha na segunda-feira, voltava na sexta-feira no último voo, às vezes atrasava. Então, a pessoa tem que ter um empenho pessoal também, além de um projeto, de uma ideia de carreira, né? Só a carreira não sustenta isso, porque exige muito esforço. Aí veio, né, lógico, a compensação. Em 2004 também, a Silvana vai lembrar, a gente teve o projeto do Shared Services Latinoamérica, né, aqui da Siemens na América Latina, pegando do México para baixo, 13 países. Eu fui convidado primeiro para assumir a área de infraestrutura, depois assumir também a direção da área de infra com a área de aplicação, e daí foi a minha primeira experiência, vamos dizer, de longo prazo com times remotos, né? Antes disso, eu tinha tido uma experiência curta, eu tinha ficado 6 meses em Bogotá. Foi uma experiência também bastante diferente, porque como era curta duração, não pude levar a família, então foi a primeira vez que eu fiquei longe assim bastante tempo, né? E foi uma diferença de adaptação. Eu não tinha time nenhum, eu estava como gerente de um projeto. Na verdade, eu tinha times alocados de outras áreas, mas não tinha um time propriamente. Então, tive toda a dificuldade de criar uma empatia com uma cultura diferente, com um idioma diferente. A gente acha que fala espanhol. Eu só fui aprender espanhol quando eu morei em Bogotá mesmo, para facilitar essa integração cultural. Então, foi bastante diferente, mas foi um capítulo isolado, porque eu estava sozinho. Aí depois, quando eu voltei daí para São Paulo, que daí eu assumi esse cargo de direção a nível de América Latina, aí sim comecei a entender o que significava trabalhar com times diferentes, porque daí nós tínhamos um time no México, tínhamos um time em Bogotá e tínhamos um time aqui em Buenos Aires, né, que cuidava da parte do Mercosul.
Então, era diferente, as coisas que funcionavam com um time não funcionavam com outra. Então, você começa a perceber que, às vezes, essa integração, e eu diria assim, com o pessoal de Buenos Aires, apesar da proximidade, eu acho que era o mais distante em termos de inteligência emocional para a gente conseguir convencer a fazer as coisas. Era muito mais fácil pedir para alguém na Colômbia fazer alguma coisa sem o cara entender do que aqui do lado a gente convencendo os argentinos. Então, esse tipo de cultura, realmente, a gente só vivencia nessa situação. E, novamente, depois eu fui lançado aí por outras situações, em 2010, quase 6 anos depois, a trabalhar no headquarter, né? E, de novo, tudo que você aprendeu não valia nada, ou seja, a tua experiência de trabalhar como um expatriado na matriz, num ambiente onde você não domina o idioma. Eu sempre falei muito bem inglês, sempre arranhei o alemão, mas quando chega lá você vê que o teu inglês serve para o básico. As pessoas não te olham de igual para igual se você não fala alemão. Então, tive mais uma barreira, né? Novamente, dessa vez foi com a família. Então, assim, eu digo sempre que tem que ter muita vontade de fazer uma carreira internacional, mas tem que ter muito empenho pessoal também nisso. E se envolver a família ainda é diferente, porque daí passa a ser um projeto de vida, de responsabilidade, não só de você ter sucesso, mas da tua família se sentir bem. Então, acho que essas experiências elas têm que estar interligadas, né? Ser adaptável, você tem que ter pelo menos interesse em aprender o idioma. Tudo bem que vai ser difícil aprender, eu demorei quase 1 ano e meio para falar alemão, mas a gente tem que se esforçar, e tem muitos ciclos aí que te ajudam a puxar o contrário, né? A facilidade que você encontra, dependendo do local onde você vai, né, Daiana, com, por exemplo, encontrar círculos de brasileiros, né, que daí te facilitam aquela saudade do Brasil, mas, ao mesmo tempo, te dificultam a integração local, porque daí você se força a ficar com aqueles clubes, né, de brasileiros no final de semana, nos passeios, e você acaba perdendo uma boa parte da experiência. Então, acho que é caso a caso, né? As experiências dos outros sempre são legais para enriquecer, mas a tua experiência é única, só você vai saber vivê-la, né? Eu acho que o Vinícius agora podia, né, Vini, também aí contribuir já ao vivo, né? Você que está aí fora, né? Dizer como é que está essa relação hoje aí. Mas então, eu concordo muito com o que foi falado pela Day e pelo Luiz. Eu acho que realmente essa questão de ter um empenho pessoal para fazer dar certo é extremamente importante. Eu comecei a minha carreira corporativa muito por acaso. Eu não tinha interesse nenhum em trabalhar em empresa. Meu pai é dono de empresa. Eu nunca tive interesse nos negócios da família. Nunca me imaginei trabalhando numa empresa. Mas quando eu terminei meu curso de ensino médio, que era um curso técnico em administração de empresas também, eu precisava fazer um estágio. E eu acabei tendo uma oportunidade em RH nas empresas Randon, onde a Day trabalha. Eu trabalhei na Randon por quase 6 anos e eu caí de paraquedas em recursos humanos e me apaixonei. Quando eu descobri o que era o mundo de mobilidade global, o que eram os expatriados, eu realmente percebi que eu poderia ser feliz e ter uma carreira dentro dessa área. Não só como RH e mobilidade global, mas também como expatriado. Na empresa que eu trabalhava naquele momento, eu não via nenhuma grande oportunidade de ser expatriado. Como a Sil falou no começo, RH ser expatriado é muito raro no Brasil ainda. E então eu comecei a procurar coisas fora daquele ambiente. Tive uma passagem numa empresa alemã menor e depois fui parar na Siemens em São Paulo. A minha vaga, quando eu aceitei ela na Siemens em São Paulo, ela era uma vaga dupla. Era uma vaga de mobilidade global para o Brasil, mas para a América Latina, com base nos Estados Unidos. Então, eu fui contratado na Siemens Brasil, mas já com metade de mim na Siemens Estados Unidos, o que me levou para a minha primeira expatriação pela Siemens, que foi para os Estados Unidos. Depois disso, eu voltei para o Brasil, fiquei alguns meses e recebi um convite para ir para a Siemens na República Tcheca. Aí foi o meu segundo passo de expatriação e foi, sem dúvida, o meu maior desafio até hoje no exterior, principalmente porque eu fui para a República Tcheca sem falar tcheco. Não tinha intenção nenhuma de aprender o idioma por diversos motivos, principalmente porque eu sabia que era uma expatriação temporária e eu achei que o esforço não ia compensar naquele momento. E porque a distância psíquica e as diferenças culturais que eu encontrei na República Tcheca foram muito maiores do que eu podia ter me preparado. Eu já conheci a Europa, já tinha morado na Europa, mas aquela experiência na República Tcheca foi realmente muito diferente de tudo que eu vivi. Depois da República Tcheca, eu tive a minha terceira expatriação pela Siemens, que foi para a Inglaterra. Eu fui morar em Londres, fiquei 2 anos morando em Londres, foi uma experiência incrível. E agora, depois de Londres, eu vim para a minha quarta expatriação pela Siemens, ou seja, meu 5º país em 5 anos, que é a Espanha.
E também foi um grande desafio chegar aqui, porque eu tive que fazer minha mudança no meio da pandemia. Então, eu deixei meu apartamento em Londres em março, 2 semanas antes do coronavírus estourar no mundo e as fronteiras fecharem, e eu não tinha para onde ir. Eu deixei meu apartamento, eu estava no Airbnb, e aí a pergunta era, vou para a Espanha, fico no hotel, fico trancado no hotel em Londres ou vou para casa? E aí, felizmente, a Siemens é uma empresa muito flexível, a gente trabalha remoto há mais de 10 anos, e eu consegui ir para o Brasil, fiquei alguns meses em casa, até que a Europa abrisse, eu conseguisse voltar para Londres, organizar minha vida, e aí sim, finalmente, me mudar para Barcelona, onde eu moro hoje. E eu só falei tudo isso para realmente corroborar com os exemplos do Luiz de que é necessário muito empenho pessoal para fazer uma expatriação, uma carreira internacional e uma vida no exterior dar certo. Exige muita dedicação mesmo em todos os aspectos imagináveis da vida. Perfeito, rico, muito rico aí as histórias de vocês, né? Mas vamos ouvir então o RH, que papel, qual Mabel, tu achas que é o papel e como é que o RH global, né, pode ser protagonista de uma carreira internacional bem-sucedida? Olha, eu acho que além de desempenho que vocês mencionam que precisa é flexibilidade. Olha o caso do Vini, né? Como teve que ser flexível, é o que tem, vamos nos adaptando e tal. E realmente, o expatriado, a gente sempre aprende no RH que eu sou protagonista da minha carreira, sou responsável, né? E uma dica que sempre dava aos meus expatriados era assim, quando você está no exterior, eu sei que você conhece um monte de pessoas, passa por um monte de dificuldades e coisas novas, mas sempre mantenha contato com o teu país de origem. Aconteceu algum evento, você teve alguma promoção, qualquer coisa, faça barulho, se promova, porque isso é muito importante. Uma hora você vai voltar, então é muito importante que você esteja fresquinha na mente de todas as pessoas. Então, assim, quem é visto é lembrado, então essa é a mentalidade. Mas, voltando à tua pergunta, sem dúvidas, né, existe essa parte do próprio expatriado responsável pela carreira, mas a empresa, o RH, tem um papel fundamental, né? O RH, eu acredito que tem que organizar, né, fazer um planejamento da expatriação, e acompanhar a expatriação desde o início, desde a pré-expatriação até o final, que é a repatriação. Isso aí com o objetivo de desenvolvimento, de acompanhar o desenvolvimento do profissional, mas também com alguns objetivos importantes para a empresa. Primeiro é a retenção de talentos, né? Eu como empresa invisto muito dinheiro para essa expatriação. Eu não posso perder esse profissional, né? Eu quero que ele volte com tudo que ele aprendeu para a minha empresa. Então, para eu não perdê-lo e para eu realmente ter uma repatriação de sucesso, que eu tenha um retorno desse investimento todo, como empresa, eu tenho que montar um plano, um acompanhamento assim, metodológico, né? Definir as partes, quem são os responsáveis nesse processo, e acompanhar todo esse processo, sempre já com foco na repatriação. Então, é engraçado, eu vou falar de uma futura expatriação já pensando na repatriação, porque esse planejamento vai me permitir que, quando chegue o momento de uns 6, 8 meses antes de terminar o contrato, eu decida o que nós vamos fazer. Então, ele volta para qual função, ou ele vai para outro país. Então, isso só será possível de fazer se eu estou sempre acompanhando, e eu sei exatamente o que cada um está fazendo. Se eu perder esse contato, esse rumo, e não tiver um planejamento, infelizmente, acho que todo mundo perde. O expatriado e a empresa muito também. Então, acho que é fundamental que o RH se estruture e monte um programa estruturado de acompanhamento, sim. Uhum. Nós percebemos que, por muito tempo, essa área ficou muito focada na parte mais operacional e menos estratégica, né, da carreira em si. Guilherme, tu aí que tem também acompanhado tantas pessoas, né? O que tu nos fala sobre isso? Qual a tua opinião, a tendência? Bom, ao contrário um pouco do Vinícius, a maioria das pessoas vai passar por uma expatriação na vida, né? No máximo 2, né?
E para o RH, né, o Global Mobility, muitas vezes a expatriação é uma rotina, né? Então, acho que uma lição que eu sempre tenho é que, às vezes, para o expatriado, para a família que está passando por isso, é um processo que ele vai acontecer uma vez só na vida, essa mudança e o retorno, né? Enquanto que para o RH é algo contínuo, rotineiro, que acontece muitas vezes por ano. Então, acho que é um pouco de como a Mabel comentou, esse planejamento, essa estrutura, essa programação, elas são muito importantes para manter o foco e conseguir que o expatriado tenha a sensação que o processo dele também é único para a empresa, não só para ele, né? Nessa estruturação, complementando a fala da Mabel, né, a gente tem sempre aspectos distintos que são importantes, né? Tem aspectos que envolvem a montagem do pacote de remuneração, né? Existem diversas abordagens de remuneração para expatriação, aspectos imigratórios, né? Fiscais, trabalhistas, logística, né? Mudança, enfim, relocation. Então, esse programa ele tem que contemplar todos os aspectos de uma maneira abrangente, né? Não adianta ter um bom serviço no aspecto imigratório e deixar descoberto a parte fiscal ou trabalhista, ou cuidar bem de todo esse arcabouço legal e deixar a parte mais voltado para relocation, o próprio acompanhamento do desenvolvimento da carreira também. Então, eu vejo que esse programa, né, ele tem que abranger todos esses aspectos de uma maneira bem completa, né, para garantir o retorno do investimento esperado e também o conforto do expatriado no exterior, né. Legal, obrigada, Guilherme. E tu, assim, o que tu nos fala agora sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Este último ano, ele nos ensinou, mais do que nunca, a trabalhar distante das pessoas e pessoas chaves, né, para os nossos projetos. E quando a gente está morando no exterior, ou se nós trabalhamos em equipes multiculturais, isso ainda é mais desafiador, porque nós temos o tema do fuso horário, nós temos os temas culturais que são envolvidos, também o distanciamento das questões locais vão impactar muito na estratégia, né, nossa de trabalho, enfim, vai potencializar esses desafios. E o que te trouxe de aprendizado nessa experiência, esse momento tão único, sendo uma expatriada? Tão único no mundo, sendo uma expatriada? Sil, para mim, o processo de expatriação, ele já ensina a trabalhar à distância, né? Então, o momento atual, ele fez a gente ter outros aprendizados ou intensificar, talvez, algumas coisas, mas a expatriação, ela já ensina a gente a trabalhar à distância, com os alinhamentos que é necessário fazer com a matriz. Então, esse aprendizado ele já vem acontecendo a partir do momento que tu é expatriado. Na minha situação, me parece que até é um caso até mais forte, porque o meu processo de expatriação hoje eu estou na Argentina, mas eu tenho várias empresas. Então, o meu escritório é a minha mochila, eu digo, né? Eu tenho um escritório na mochila e eu não tenho um local físico específico para ficar. Então, eu já venho me desprendendo, né, desse formato tradicional de trabalho em escritório e presente, assim, nesses 2 anos. Mas com certeza a gente aprendeu, né, nesse período todo de pandemia e ainda está aprendendo que não importa as dificuldades que a gente sempre tem a oportunidade de encontrar outras formas de trabalho e chegar nos mesmos resultados ou até em resultados ainda melhores, né? Eu sou uma pessoa que defendo muito, né? Defendo muito, assim, o calor da presença, sentir a energia das pessoas, o que está acontecendo, né? No dia a dia, no chão de fábrica. Então, apesar do trabalho remoto, é importante o contato com as pessoas, é importante. É diferente de tu escutar o que está acontecendo e do que tu está respirando, e tu está sentindo o que está acontecendo. Mas
eu entendo que esse período todo aí fez com que a gente encontrasse novas competências, novas formas de olhar para as coisas e encontrar caminhos diferentes aí. Não sei, Vini, o que tu pensa, né, da tua experiência aí? Tu comentou que da flexibilidade que teve, né, nesse período de trabalhar de forma remota. Eu trabalho de forma remota já de maneira muito natural desde que eu entrei na Siemens. Como eu falei, a gente já tem a cultura de home office, como se fala no Brasil, há mais de 10 anos, então já era uma realidade muito comum para a gente. Claro que se intensificou com a pandemia, ao invés de não ir para o escritório 3 ou 2 vezes por semana, agora não ir nunca, praticamente, mas já era algo que a gente estava muito acostumado, então os sistemas já estavam todos adaptados, acessos todos adaptados, então virar a chave da noite para o dia de dizer ninguém mais vai para o escritório não foi um grande problema para a gente. Eu não senti isso nas minhas áreas, nem com os meus colegas também. O grande diferencial e para mim o grande problema de tudo isso foi realmente estar em transição, sair de um país para outro, no meio de uma pandemia, onde a gente tem tantas incertezas, fronteiras fechadas, consulados que não trabalham, atraso de tudo, atraso de mudança, como fazer um offboarding e um onboarding à distância, coisas que talvez a gente não imaginou que fosse possível e que a gente viu que dá para se fazer. Foi muito interessante porque eu saí de Londres na quinta, à tarde, na quinta ao meio-dia eu entreguei meu computador, meu telefone, meu iPad para um courier, ele devolveu na Siemens, no dia seguinte eu cheguei na Espanha, eu já tinha na porta da minha casa o computador e o telefone, tudo da Siemens Espanha. Então acho que é um aprendizado em todos os sentidos, mas os desafios foram muito grandes em realmente enxergar resultados em alguns projetos que, como tu falou, o calor humano faz a diferença. É inevitável, nós somos seres humanos, a gente precisa ter um contato mais real. Em alguns projetos a gente sentiu, sim, que precisava daquela união mais pessoal. Mas, de uma maneira geral, eu acho que tudo tem funcionado muito bem. Claro, está todo mundo cansado e com fadiga de Zoom, fadiga de todos os sistemas de conferência, mas eu acho que está acabando, em breve vai acabar e a gente vai ficar com muitos aprendizados desse período, sem dúvida. E, Luiz, não sei o que tu tem para compartilhar com a gente sobre isso também. Olha, foi um período bem diferente, eu acho, de quando eu comecei a trabalhar com times, né, remotos lá em 2006, 2007 para hoje. Acho que a maior diferença que eu vejo é a tecnologia, né? Naquela época a gente tinha ainda que reservar, né, Vini, salas de videoconferência quando se queria fazer uma reunião, era complicado, a tecnologia nem sempre ajudava, a comunicação também não, os gastos, né, com telecomunicações internacionais eram bastante representativos. Então, hoje, eu acho que a gente enfrenta, durante esse período aí de pandemia, já pelo menos, né, eu sou da área de TI, né, então eu vejo isso uma escalada muito grande em termos da facilidade tecnológica, como enabler, né, de tudo isso que a gente está vivenciando. Agora, tem todo um outro lado, que é a preparação exatamente da pessoa, né, que é a emocional, a mental, né, para você estar disposto a compartilhar quase que em horários ininterruptos a tua disponibilidade com a empresa, porque uma das coisas... E eu passei durante esse período de pandemia, né, de março, né, do ano passado até praticamente outubro, né, de 2020, né, que foram esse período mais crítico, né, da pandemia. Eu ainda estava na Embraer, né, eu deixei a Embraer, né, o cargo do CIO agora fazem 3 meses, em outubro do ano passado, mas durante todo esse período a gente teve que reaprender a trabalhar com o time. Apesar de TI já ter uma tradução na parte de home office, como você mesmo comentou, já de muitos anos, era sempre uma coisa pontual, muito mais para a parte de suporte ao usuário, não eram todas as atividades, né? Então a gente teve que também se reinventar para isso. E uma das formas que a gente achou, até com algumas consultorias ajudando, foi aumentar muito a interação com o time. Então nós tínhamos reuniões diárias, praticamente, de 30, 45 minutos de manhã e de tarde, principalmente para descomprimir. Ou seja, a gente perguntava, pelo menos, como é que a pessoa estava, se ela fisicamente estava bem, se ela teve algum problema, como é que estava a família dela, como é que estava a rotina dela. Então, a gente acabou identificando vários padrões, Vini, e conseguimos formar 2 ou 3 grupos com horários diferentes,
porque a gente precisa dar suporte 24/7, né? Então, dando flexibilidade para que aquelas pessoas também que eram casadas, que tinham filhos, tivessem uma rotina mais adaptável dentro da sua própria casa, que ele não ficasse à disposição da empresa a todo o tempo. Então, acho que esse foi o maior desafio. A gente percebeu que o desconforto, né? Todos têm o desconforto com mudança, né? Mas o desconforto com o suporte, ele faz a pessoa crescer, faz o profissional crescer. E o desconforto sem o suporte só gera estresse, né? Então, a gente tentou dar o maior suporte possível. A empresa, no caso, né, a Embraer tinha sites, né, eu tinha responsabilidade com sites dos Estados Unidos, na Ásia, etc. E a diferença difusa, então, às vezes começa a te atacar do outro lado, é aquilo que você falou, reuniões intermináveis, você não tem... E uma das principais coisas que a gente dizia assim, ó, gerencie o teu tempo de forma que você consiga dedicar tempo para o que você precisa fazer, mas que você reserve tempo para a tua família também. Porque imagine como é com famílias que têm, né, crianças pequenas, etc., que vê o pai em casa, a mãe em casa, ele não entende que a mãe não tem tempo para ele agora. Pô, ela está em casa, está disponível para mim ou não está, né? Então, a gente tinha assim, um apoio do RH também, um pouquinho nessa parte, que eu acho que fez diferença, em tentar identificar esses perfis e tentar ser mais flexível. Eu acho que a pandemia trouxe isso para todo mundo. Empresas que já eram nativas digitais, né, já nasceram sem problemas. Agora, as mais tradicionais, como as que a gente trabalhava, né, Vini, essas tiveram que reaprender aí a medir, né, principalmente com o RH, né, medir, né, a parte de desempenho, como é que eles vão fazer com os indicadores de desempenho, medir produtividade, né, de uma forma que você não tivesse presencialmente. Eu acho que esse foi o maior aprendizado que a gente teve. Então, Luiz, e falando agora ainda de carreiras internacionais, de estar fora, né? Um dos maiores desafios que nós vemos é quando possível, a decisão de voltar ou não para o país de origem, né? Porque muitos acabam se adaptando e até construindo uma nova história lá no país onde estão. E aquela insegurança de como que vai ser retomar o antigo posto, ou se não ficar vinculado à empresa, retomar o mercado de trabalho. Como foi para ti isso? E qual a estratégia que tu usaste ou que tu indicas para as pessoas que estão vivendo esse momento agora? Olha, eu acho que o mesmo esforço que a gente tem de fazer dar certo na ida, a gente precisa ter para fazer dar certo a volta. Não é automático. O voltar, o retornar, pelo menos na minha experiência, depois de 4 anos, né, morando fora, não foi mais fácil do que eu ir para a Alemanha, né? Foi igualmente difícil, com algumas particularidades, de novo, né? No meu caso, você sabe, houveram várias mudanças na gestão, saiu o presidente, o diretor de RH, praticamente todos, né, com quem a gente tinha discutido um plano de carreira já não estavam lá. Eu tive que tomar isso diretamente nas minhas mãos e na época não houve um retorno fácil também, porque a economia era finalzinho de 2014, né? Quem lembrar bem, né, teve bastante impacto também nos resultados da Siemens nessa época e várias outras empresas, né, passando por algumas dificuldades. Então, eu acabei até adiando um pouco mais o meu retorno, né? Deveria ser 3 anos, acabei ficando um pouquinho mais de 4 anos, pelo menos para os meus filhos acabarem, e daí entrou a família, né, pesando novamente, né, acabarem, né, o ginásio, o Realschule, né, para justamente poder fazer a universidade. Então, esse era o momento, né, de inflexão que a gente tinha, e era o prazo que eu tinha dado e que a minha esposa tinha me dado também para resolver a situação. Porque ela disse assim, ou a gente vai ficar aqui, né, ou a gente vai voltar. Não dá para ficar, né, agora adiando muito mais a decisão. E, na época, foi uma decisão difícil, mas eu tomei essa decisão. Eu saí da Siemens depois de 21 anos, né, quase de história entre os países, né, que eu trabalhei, né, deu mais de 20 anos de empresa, mas eu acabei tomando a decisão de sair e voltei exatamente para o mercado de trabalho. Por isso que eu digo, a readaptação não foi fácil. Então, inicialmente, obviamente, a gente tem que dedicar um tempo para reassentar a família, né? Ver toda a parte logística, de mudança, de escola, faculdade, casa. Então, tudo isso fora, né, toda a parte da vida que você tem que desconectar na Alemanha, né? Porque na Alemanha, eu digo assim, é mais fácil você reconectar as coisas do que desconectar, né? Eu demorei muito tempo até para deixar todas as coisas, inclusive a parte de legal tax, tudo, né? Não foi muito fácil, né?
Então, e ao mesmo tempo que você vai reconstruindo as tuas coisas aqui. Eu gostei muito que a Mabel comentou um ponto que eu não tive a expertise de tomar cuidado quando eu estive lá na Alemanha, que eu praticamente me desconectei aqui das minhas redes aqui no Brasil, né? Então, eu não me preparei suficientemente para esse retorno. Então, uma das coisas que eu digo para quem está indo é assim, ó, nunca deixe totalmente, né, a tua rede desconectada, né? Sempre imagine que você um dia vai voltar, e é importantíssimo você ter aquela rede aumentada, ou pelo menos como você tinha quando você deixou o país. Isso facilita muito, né, você retornar, e obviamente facilita também você, caso você queira mudar, né, como foi no meu caso, eu fui trabalhar daí num outro grupo holandês, né, na SHV, que é a dona do macro, e se você quiser fazer esse tipo de mudança, é bom que você tenha contatos na época, porque as dificuldades, elas acontecem não só, eu diria assim, na retomada profissional, mas também na reestruturação da rotina familiar, desde o supermercado, desde a parte de dirigir, se você ficou muito tempo fora, é tudo diferente, então tudo vai exigir uma atenção, e você, além disso, tem que ter a atenção e o esforço de reconstruir o teu caminho profissional. Então, é isso que eu digo, nunca deixe totalmente as coisas de lado quando você for expatriado, né? Legal. Bom, o Vini, Vinícius e Daiana, né, vocês estão nesse momento expatriados, então ficam aí algumas dicas do Luiz, que já passou por esse momento, né? E para vocês, eu pergunto, Daiana, que importância tem, que tu achas que tem planejar previamente, né, a carreira internacional? E também, que impacto que tem o desenvolvimento, ser inteligente culturalmente para a gente atingir as metas que a gente está se propondo, né? Aquilo que a gente está planejando. Sim, é fundamental o planejamento, né? Obviamente, a gente, quando chega no país, sempre surgem coisas que talvez você não tenha pensado, não tenha planejado, porque é uma virada de chave, né? Tu muda todos os sentidos aí, né, da tua vida, são novas experiências, nova cultura, nova língua, nova casa, novo local de trabalho, novas formas de trabalho, então é importante tu planejar. Eu entendo que não é uma mudança qualquer fazer uma expatriação, né? Como o Luiz falou, o Vini também reforçou, precisa ter uma dedicação muito grande e uma vontade muito grande, né, de fazer esse movimento e que esse movimento tenha sucesso. Então, é importante o planejamento. Para mim, independente do país, é importante a pessoa ir conhecendo a língua o máximo possível, né? A gente sabe que, às vezes, a gente passa anos estudando e não aprende o suficiente, e quando chega no país é que realmente vai aprender, mas não dá para chegar sem conhecer, porque por mais que o espanhol, por exemplo, a gente pensa que é muito parecido com o português, tem muitas armadilhas, muitos sentidos de palavras iguais com sentidos diferentes, então é importante conhecer um pouco, conhecer também a cultura, né? As barreiras culturais, elas podem inviabilizar, né, a expatriação, às vezes por questões mais simples, por exemplo, a comida. Se tu é uma pessoa muito restrita em relação à comida, tu pode ter surpresas aí no país onde tu vai, e isso ser um problema no teu dia a dia, né? Então, mas o principal para mim, assim, eu acho que é a gente se conhecer muito bem, assim, antes de fazer esse movimento, porque alguém comentou aqui na nossa conversa que o processo mais desafiador, ele é interno, né, com nós mesmos, assim. É o quanto a gente está aberto e querendo, né, fazer essa transformação, porque ela é uma transformação interna. A gente não volta mais para o nosso país de origem, independente do quanto tempo a gente fica expatriado, da mesma forma como a gente veio. E esse movimento de voltar para o teu país também não deixa de ser uma nova expatriação, porque tu vai chegar lá, tu vai estar diferente, o teu local, né, o teu país ou a tua cidade também vai ter sofrido alterações, a empresa que tu for trabalhar talvez não é a mesma que tu saiu, então
é super importante esse planejamento, tanto de ida quanto de volta, e sempre considerando que a gente não tem controle sobre tudo, então a gente vai ter surpresas, com certeza, mas o planejamento é fundamental. E tu, Vini, contribui com a gente aí, com as tuas... Construindo nisso que a Dai falou agora, tem que saber que a gente não tem controle sobre quase nada do que acontece no mundo, ou sobre quase nada. E eu acho que está mais do que na hora das empresas, dos RHs, dos próprios profissionais esquecerem essa ideia utópica de planos de carreira lineares e estáticos. O mundo muda, a empresa muda, então é muito trabalho duro para realmente conseguir fazer algumas coisas darem certo. E quanto ao planejamento, ele é sem dúvida essencial, mas ele é muito individual e ele vai muito do que cada um quer para a sua carreira. As expatriações mais tradicionais, que é ir para o exterior, voltar para o seu país de origem, hoje você até consegue ter um planejamento, de certa forma, um pouco mais estruturado. Mas em alguns casos, onde você realmente está em busca de uma carreira internacional e o expatriado está se tornando um expatriado em série, digamos, ter esse planejamento acaba sendo um pouco mais difícil. Quando eu saí da Siemens do Brasil pela primeira vez para os Estados Unidos, eu sabia que eu ia voltar para o Brasil. Quando eu fui para a República Tcheca, eu sabia que eu não queria voltar para o Brasil depois. E eu tinha muito claro que a República Tcheca era um trampolim, vai soar estranho, mas era essa a ideia, ou talvez uma porta de entrada para o mercado europeu, digamos. Então, meu planejamento era muito do tipo, vou para a República Tcheca. Eu falei antes, eu não tinha interesse em aprender o idioma, porque eu sabia que ia ficar muito pouco tempo. Eu aprendi realmente o básico do básico para ser educado, mas não quis me aperfeiçoar muito, porque o meu foco lá, enquanto eu estava lá, era buscar uma oportunidade fora da República Tcheca. Então, eu acho que o planejamento de carreira e o planejamento para expatriações, ele tem que ser feito num plano muito macro. Você tem que enxergar o que você quer, talvez não no fim de tudo, mas qual é o seu grande objetivo em ser expatriado? Pelo menos para mim é isso que eu tenho feito e tem funcionado muito bem. Quando eu fui expatriado a primeira vez, eu não tinha ideia que ia parar na República Tcheca, muito menos depois que ia parar na Inglaterra e muito menos depois que ia parar na Espanha. Mas eu tinha muito claro o tipo de desenvolvimento, o tipo de desafio e o tipo de experiências que eu queria ter para me levar até o meu objetivo de carreira. E isso funcionou muito bem. Mas, de novo, se fosse um plano estático, linear, nunca teria funcionado e eu acho que eu até teria me frustrado se eu tivesse escrito que eu precisava fazer isso para depois fazer aquilo, para depois ir para tal país. Mas eu entendo que o planejamento aqui faz bastante diferença, né, na parte de expatriação. Como o Vini comentou, se você tem hoje já uma ambição ou uma ideia de fazer uma carreira internacional, é claro que você vai buscar as oportunidades onde elas estiverem, né? Porque, como ele mesmo disse, as empresas elas mudam de razão o produto, o portfólio muito rápido, né? Numa velocidade que a gente não consegue acompanhar. Então não adianta você dizer, olha, tenho certeza que para ele foi difícil lá dizer 2 anos antes que ele ia para a Espanha. Isso deve ter aparecido por causa do projeto, que foi lá, de alguma maneira, definido que seria conduzido na Espanha, e ele acabou vendo essa oportunidade. Então, eu acho que a diferença é você ter um plano, mas não um plano tão estruturado que você não consiga fazer desvios ao longo do caminho. Acho que esse assim, a melhor lição que eu posso, lessons learned, aí, compartilhar. Ou seja, tenha um plano, tenha um norte, o que você quer, mas esteja aberto para desvios, né? Que os desvios muitas vezes vão fazer com que você chegue onde você quer, talvez não de uma forma tão rápida ou tão linear, mas com certeza vão te agregando experiências pessoais e profissionais ao longo do caminho. Então, Guilherme, e sobre isso, planejamento, sobre este tema, enquanto RH, o que tu contribuis conosco aí? Bom, a carreira, né, como a gente falou, ela tem vários vieses, né? Eu vejo que existe sim um valor no planejamento, tá, da carreira. Nós aqui praticamos muito fortemente isso. Claro que não é um planejamento assim tão rígido, ou seja, como o Luiz falou, ele tem sempre caminhos para abertura, mas a gente sabe bem quem está no plano de sucessão, quem não está, ou quem são os potenciais candidatos, né? E assim por diante. Então, a gente procura trabalhar e com base nesse planejamento e montando, desenvolvendo as pessoas, tá?
Tem perfis que realmente buscam essa diversidade maior de experiências e assim por diante. Acho que tem espaço para todos, né? Acho que tem espaço para todos. Tem carreiras que vão exigir pessoas que fiquem mais longo prazo e que tenham mais apreço por se estabelecer, uma estabilidade maior e desenvolver uma carreira num único país, ou enfim, dois, ou, né, não tantos assim. Assim como tem carreiras que vão exigir uma maior mobilidade, né, em tempos menores também. Então, eu acho que existe espaço para tudo. Acho que existe espaço para tudo. E o planejamento ele é importante para aquelas posições em que se espera uma longevidade maior internacional, né? Nós temos uma tradição aqui na WEG bastante grande de experiência de expatriações duradouras, que duram 5, 10 anos ou até mais que isso. Assim, é bem comum isso na nossa organização, pessoas que elas são expatriadas e elas ficam desenvolvendo as suas atividades, fazendo a sua carreira por muitos anos no mesmo local. Então, nesse contexto, o planejamento, sim, ele é importante para que a gente tenha um norte de onde que as pessoas vão e nas próximas etapas também, né? Obrigada, Guilherme. Mabel. Complementando o que o Guilherme falou, realmente, né, o planejamento, agora fiquei surpresa ao ver que a WEG tem essas expatriações, assim, em que as pessoas permanecem até, 10 anos até o mesmo cargo. Isso aí é muito incomum, né? Normalmente a gente sabe que nas organizações, muito mais, por exemplo, na indústria financeira, onde trabalhei tantos anos, cada 3, 4 meses mudava tudo, né? Aquelas cadeiras não permaneciam. Por isso que quando você faz esse planejamento que eu comentei nas fases, ele é extremamente dinâmico, tem que ser revisto cada 3 ou 6 meses. Então, as reuniões com a origem e o destino têm que ser programadas num período de 6 meses ou 3, porque ali, nessas reuniões, vai ajustando esse plano, né, para chegar no final. E eu vi muito vocês comentarem sobre o retorno, né, e a repatriação, e eu não sei como é que é na WEG, mas o que eu percebo que muitas organizações, ninguém está preocupado com o retorno. Às vezes, nem o próprio expatriado, acho que vai ser moleza, né? Estou voltando para casa, né? As empresas não preparam nada. Às vezes, a pessoa chega para voltar a trabalhar, não tem estação de trabalho, nada, porque já voltou para casa, está em casa. E realmente, como a Day falou, volta outra pessoa, é outro ser humano, né? Então, como seria importante? Seria porque eu vejo que na prática não é, né? Qual que seria o ideal se o RH realmente se preocupasse em oferecer um treinamento intercultural, né, ao contrário, né, o reverse shock, e se aproveitasse esse conhecimento todo, né, que essa pessoa traz. É triste de ver que alguns profissionais tiveram uma carreira de destaque, participaram, viveram em culturas tão diferentes e chegam e ninguém vai te pergunta nada, né? Às vezes até os colegas assim ficam, essa pessoa que teve tantas histórias para contar, começa a contar, porque vivi isso e aquilo, as pessoas até, às vezes, ficam até com um pouco de ciúme, falam assim, de novo, metido, já está contando de novo sobre isso, né, as vantagens, e não é que a pessoa tem muita coisa para contar e contribuir. Então, acho que também é importante que a empresa se preocupe com isso e dê valor a esse conhecimento adquirido e monta até um programa de padrinho, porque olha que importante, né? A DAI, como pode ser uma referência para o próximo brasileiro que vai morar na Argentina? Ela tem um monte de dicas para dar, né? Então, é legal que o RH se envolva nisso para que realmente esse conhecimento não se perca e seja compartilhado, né? De uma forma até formal, assim, para que realmente agregue mais valor do que só uma conversa informal. Mabel, aproveitando esse teu comentário, que é super pertinente, quem mais na empresa tu entende que deveria ter esse know-how, né, além do RH global, que outras pessoas deveriam conhecer um pouco mais desse processo e se envolver nisso, nessa carreira do expatriado? Bom, sem dúvidas, o business partner de RH, né, o BP, que justamente vai fazer essa conexão entre o negócio e a área de mobilidade. Então, o BP tem que saber. E sim, a gente também sabe disso, né? O BP parece que não se envolve muito, não quer saber, porque já sabe que tem um RH global que cuida em detalhe.
Mas é importante que o bebê tenha, pelo menos, conheça os fundamentos para ele poder ficar mais perto do negócio e ajudar mais. Eu acho que o bebê tem que ficar muito envolvido nisso. Tem que aprender realmente sobre isso, sobre esse mundo encantador. Teremos muito mais coisas aqui para conversar, mas o tempo aí que a gente se propôs a falar já estamos nele aí com limite. Então, eu queria pedir para o Vini, para a Dai e para o Luiz, né, deixarem aí uma mensagem para essas pessoas que estão querendo uma luz, querendo uma orientação sobre o que fazer para seguir uma carreira internacional, para ter sucesso numa carreira internacional. Vini? Muita gente acaba me perguntando pelo LinkedIn, principalmente contatos antigos de época de faculdade, de escola, ou até mesmo das empresas que eu trabalhei, como eu fiz para trabalhar em tantos países em tão pouco tempo. E muita gente espera uma resposta como uma receita mágica do que fazer. E não existe muito o que fazer. Só que a dica que eu sempre dou para todo mundo que está numa situação no Brasil, ou seja, no seu home country que for, de como sair dele, é primeiro entender quais são as suas opções. Eu acho que o primeiro passo e o mais fácil de todos eles para quem busca uma expatriação é entender se a sua realidade permite isso, se a empresa que você está no momento tem oportunidades. Como eu falei no momento, eu trabalhei nas empresas Randon numa época que expatriar recursos humanos era inimaginável. Hoje, muito legal ver a Dai e outras colegas de recursos humanos com essa oportunidade, mas na época que eu estava lá, era impossível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou culpar a empresa? Vou me frustrar porque a empresa não tem oportunidade? Não, eu simplesmente procurei em outro lugar o que eu queria para atingir o meu objetivo. Então, acho que essa é uma dica principal. Falando um pouco de retorno, quando eu tinha os meus expatriados, um cuidado que eu tinha muito grande com os gestores, com os HRs, business partners e com todo mundo envolvido no processo era de nunca prometer nada antes da volta. Porque justamente como eu falei, não existe mais carreira linear, não existe subir uma escadinha de carreira, as coisas mudam. Então, sempre tomar muito cuidado para não prometer grandes coisas, não prometer uma terra maravilhosa no retorno, porque nem sempre isso vai ser atingido. E eu acho que os RHs precisam trabalhar muito mais forte, como o Guilherme deu exemplos excelentes, a Mabel também, na gestão de talentos em si, numa gestão robusta, numa gestão global de talentos e realmente focada no desenvolvimento dos profissionais. Eu acredito muito na cultura de ownership e não acho que é o RH pegar o expatriado pela mão e levar para a terra prometida, mas sim um RH e profissionais de recursos humanos, de gestão de talentos, business partners, que mostrem caminhos e possibilidades que muitas vezes ficam um pouco turvas para quem está no exterior. Então, complementando o que o Luiz falou também, tentar manter essa conexão, mas com o apoio de quem está, de fato, no país onde as coisas estão acontecendo. Muito bom, obrigada, Vini. Dai? Bom, o Vini falou super bem, né? Concordo com todos esses pontos. Para não ser repetitiva, assim, eu colocaria que a pessoa tem que ter realmente esse desejo, né, de viver uma experiência internacional, buscar informações sobre isso com pessoas que já viveram no país, para não se pegar assim muito surpreso. E principalmente, assim, ser flexível, né? Ser flexível, aberto, ser resiliente, porque sim, vão surgir inúmeros casos e situações e barreiras para enfrentar no dia a dia, mas se tu tem o teu desejo, está consciente de que é isso que tu realmente quer, com certeza vai ser sucesso essa experiência. Seja ela nos resultados profissionais ou pessoais, ou nos dois, a gente engrandece muito como pessoa vivendo uma experiência assim. Então, vale muito a pena. Obrigada, Dai. Luiz? De novo, tentando pegar só alguns pontos adicionais, assim, essa parte que a Dai e o Vini comentaram, ou seja, de ter um objetivo, né, profissional aliado com o pessoal, para mim, eu acho que é fundamental, é a receita do sucesso. A pessoa que tenta passar só profissionalmente por um job role internacional, porque acha que isso vai fazer história na carreira dela, ela passa de forma muito superficial, ela não consegue aproveitar tudo que oferece, né, uma expatriação ou uma transferência. Então, acho que tem que aliar os dois. Quando envolver a família, agora vai a minha experiência pessoal, né?
assim, pegue o commitment, né, o compromisso de todos os envolvidos antes de viajar, porque mostre para eles as vantagens e o que eles vão ter que deixar de lado, porque depois, lá na frente, daí todo mundo vai lembrar, pô, mas você participou da decisão de vir também. Então, agora não é só reclamar que deixou a namorada, que deixou o colégio, que deixou os amigos. Não, fazia parte do outro lado da moeda, de viajar aqui, de aprender a esquiar, né? Então, tem toda uma compensação, mas as pessoas têm que saber prós e cons antes de vir, né? Para todo mundo tomar essa decisão em conjunto. Acho que é impossível você fazer uma boa expatriação ou transferência se você não tiver alinhado o melhor que você conseguir com a tua organização. E eu não falo só de RH, eu falo com a tua gestão direta, com os teus colegas. Você precisa desse alinhamento, pelo menos de alto nível, né, em relação ao antes e ao durante, porque no período que você estiver lá, provavelmente você vai precisar de apoio de alguém que você deixou aqui. Então, esse também é um conselho que eu dou e que eu senti na minha pele algumas dificuldades com relação a isso. Está aberto, né, a novas experiências, claro, como a Day já comentou, né? Eu acho que fundamental é você estar preparado para sair da tua zona de conforto com frequência. Hoje você faz isso mais ou menos esporádico aqui, né? Dentro da tua casa, você muda alguma coisa, dentro do teu trabalho muda alguma coisa lá. Cada dia é uma zona de conforto que você abandona para tentar aprender alguma coisa diferente. O que facilita essa aprendizagem? No meu caso, a experiência que eu tive, o idioma facilita. Você pode ir falando inglês, espanhol, ou qualquer outro idioma que não seja um idioma universal. Isso vai te permitir se comunicar, mas não vai te permitir se integrar se não for o idioma local. Então, o idioma local, realmente, o Vini até comentou muito bem, ele estava em Praga, e eu trabalhei um pouco em Praga, mas também é uma língua terrível para a gente aprender, acho que pior que essa, só russo mesmo. E realmente, se você não tem a intenção de viver ali, não vale nem a pena começar. Mas se você, por exemplo, vai ficar 3 anos, 4 anos num lugar e for resistente ao idioma, você automaticamente vai perder muitas coisas de integração com o teu vizinho, que é mais velho, que só sabe falar aquele idioma, que não sabe inglês, com a pessoa do supermercado, que vai te dar um troco errado, ou não vai conseguir te explicar o que está escrito no rótulo, porque não fala inglês também. Então, eu acho que o idioma local faz essa diferença de integração cultural mesmo, e obviamente, né, outras coisinhas, né, como eu já comentei, que é não se limitar, por exemplo, a esses núcleos de brasileiros que têm expatriados, né, que eles gostam muito de formar panelinhas assim, e isso dificulta depois a tua integração, dificulta bastante, porque normalmente nos finais de semana você vai procurar daí esse grupo, você vai procurar integrar com pessoas que já têm um background como o seu, e você acaba perdendo um pouco da riqueza da experiência também, que foi como o próprio Guilherme e a Mabel já comentaram. Então, seriam mais ou menos essas as dicas. Muito obrigada, Luiz. Guilherme, qual é a tua mensagem aí? Bom, para quem quer se preparar para a expatriação ou busca uma carreira fora, né? Eu acho que também é importante o otimismo, né? Vocês que viveram ou estão vivendo essa experiência, né? Sempre existem os perrengues ou as dificuldades, né? E sem o otimismo, né? Sem uma perspectiva positiva do futuro, a gente não consegue vencer nada. Eu vi muitos expatriados que pediram para voltar, né? Ou por conta de problemas que, enfim, eventualmente poderiam ser superados, de forma, seja problemas profissionais ou problemas pessoais, né? Então, acho que uma visão otimista e positiva sempre ajuda também nessa questão da adaptação e do encaminhamento, né? Obrigada, Guilherme. Mabel, concluindo aí, tu vais fazer o fechamento, então, desse nosso encontro. Eu vi aqui dicas assim de ouro de todos vocês. Eu gostei muito das dicas do Luiz sobre envolvimento da família. Quem que vai com família é outra expatriação. Mas assim, eu posso só dizer que nos meus quase 30 anos de experiência em mobilidade, a quantidade de famílias com que eu transferi, ninguém nunca veio na minha mesa e falou assim: maldita hora, Mabel, que eu te ouvi que eu fui expatriada. Nunca. Todo mundo passou por dificuldades no começo, como vocês, mas todo mundo volta renovado e com 1000 histórias para contar. Então, se todo mundo acha que bom, deve ser muito bom, né? Então, eu acho que esse incentivo, todo mundo acha que deveria ser expatriado uma vez na vida, pelo menos.
Bom, pessoal, queria agradecer muito a participação de cada um, Vinícius, Daiana, Guilherme, Mabel, Luiz, né? Além da admiração que eu tenho por vocês como profissionais, tenho um carinho muito especial por cada um de vocês, desejar aí muito sucesso, uma vida plena para todos vocês, e tenho certeza que deste momento nosso aqui, muitos que vão nos escutar vão colher bons frutos daí e semear novas oportunidades nas suas vidas. Um beijo grande para todos vocês, sucesso! Obrigado, Silvia. Obrigado a todos aí. Foi uma experiência ótima. Sucesso para todos aí. Obrigada. Obrigado. Sucesso. Um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite seu. Muito obrigada.